150 Nm, 1500 watts de potência de pico. Tudo isso em uma e-bike que pesa cerca de 20 kg e com preços muito competitivos. Um Flow fez de novo, a PX vai atrair toda a atenção. Vamos com tudo para a análise. Esta nova Unflow PX no papel vem para substituir a antiga PL. Até agora, enquanto gravo o vídeo, não há confirmação de que a PL será descontinuada após o lançamento da nova PX e da RP. Dito isso, fica claríssimo que no momento em que surgiu a dupla Unflow e a Binox, eles ultrapassaram toda a concorrência de e-bikes pela direita. A questão é que, neste momento, no dia do lançamento desta nova PX com este novo motor Binox, o que eles conseguiram foi se superar, ultrapassando a si mesmos pela direita. Poucos meses depois. PX porquê? Teoricamente vem de Extremely Powerful, que significa extremamente potente. A linha é simples e tem apenas dois modelos. A PX Carbon e a PX Carbon Pro, que esta aqui foi a que testei. Elas compartilham exatamente o mesmo quadro de carbono, a mesma bateria integrada de 700 Wh e o novo sistema Binox M2S, sobre o qual vamos falar em seguida. A diferença entre um modelo e outro está basicamente nos componentes. O que temos aqui é uma e-bike da categoria K4, pensada principalmente para um trail potente. Um enduro muito leve, com 160 mm de curso na dianteira e 150 mm na traseira. E provavelmente uma das grandes novidades é que ela é uma mullet, com roda de 29 na dianteira e 27,5 atrás. Sim, é possível usar roda 29 atrás também, ajustando o flip chip e considerando mudanças na geometria original da marca. Vamos falar agora sobre o que mais gerou hype nos últimos meses, e o que fica claro é que esse é o coração desta PX, que é o novo M2S da Binox, o novo sistema elétrico que... Vou colocar alguns dados aí para que vocês mesmos comparem com o que já era o sistema elétrico anterior da Binox. Vinha na PL e já foi uma verdadeira revolução dentro da indústria das e-bikes. Mas além dos dados, vou dizer para vocês, vou ser completamente honesto e transparente nesse assunto, porque já faz 11 anos que sou comunicador nesse meio e durante todo esse tempo, toda vez que publiquei algo sobre uma e-bike, sempre apareceu um hater dizendo: "Isso é uma moto, com isso você não faz esforço." E eu sempre me via na obrigação de contra-argumentar dizendo: bom, vamos lá, o que ela faz é te dar uma assistência, te dá um extra de força, mas em nenhum caso é uma moto porque você não tem um acelerador para girar e fazer o veículo se mover sozinho. Sempre existe pelo menos um pouco da sua força. O que acontece com esse novo M2S quando você testa ela no local? Pois aquela linha que antes era grossa entre as motos off-road e as e-bikes ficou muito fina. Não se trata de uma moto, já que ainda não temos acelerador para girar, mas as sensações, especialmente em subidas muito íngremes, onde a bicicleta gera uma força tão grande a ponto de te levar a 25 km por hora, essas sensações lembram muito as de uma moto off-road. E não sei, eu acho que é muito mais força, muito mais potência do que praticamente qualquer usuário precisa. Talvez eu diga isso da perspectiva de pesar 70 kg com equipamento e tal, 75 vamos colocar. Entendo que haja pessoas mais pesadas que precisem de mais potência, mas chega um momento em que realmente você não precisa fazer, dependendo do modo de assistência, absolutamente nenhum esforço para que a bicicleta te leve para cima, você pedala no ar. Isso é bom ou isso é ruim? Não sei, só sei que é divertido. É brutalmente divertido, abre uma nova fronteira em relação a como usar esse tipo de bicicleta. Tudo isso acompanhado de uma entrega de potência super progressiva, super natural, e o silêncio do motor continua exatamente igual ao da geração anterior. Talvez a única coisa que eu possa questionar em relação à informação oficial que a Binox nos dá é que eles dizem que melhoraram o consumo e tudo mais. Eles otimizaram. Eu acho que esse motor é mais potente. Saímos de um V8 para um V12 e esse motor consome mais. Sem ir longe. Quanto? Não sei medir. Não temos ferramentas para isso. Mas eu acredito que tranquilamente em torno de 10% com as mesmas baterias estaríamos falando em relação ao motor anterior. Analisando rapidamente a geometria da bicicleta, fica claro que os engenheiros a projetaram para ótimo desempenho em trilhas exigentes ou enduro leve. Esse é mais ou menos o tipo de uso dessa bicicleta. Comparado à PL anterior, o reach aumentou um pouco e o ângulo da direção ficou mais relaxado. A maior mudança parece ser no ângulo do tubo do sling, que chega aos 78 graus e isso, em princípio, deve nos ajudar a pedalar com mais eficiência e a sentir a bicicleta mais estável.
especialmente em subidas muito íngremes, porque o quadril não vai cair tanto em relação à cintura escapular. Além disso, o flip chip permite ajustar o comprimento das bases traseiras, tornando-as mais curtas ou longas que na PL. Assim, isso também influencia na altura do movimento central e na distância entre eixos. As linhas estéticas desta nova PX seguem as que já existiam na PL, com essa filosofia da OneFlow de tentar esconder ao máximo possível a aparência de bicicleta elétrica desta bike. Por isso, a construção do tubo diagonal é sempre com a menor espessura possível. Segundo a OneFlow, eles reduziram essa espessura em 20% em relação ao modelo anterior. Suponho que é daí também que vem a mudança da bateria de 800 Wh para uma um pouco menor de 700 Wh, que ao mesmo tempo essa redução na bateria fica um pouco compensada. Porque a OneFlow nos diz, neste caso a Abinox, que conseguiu aumentar em 16% a densidade de energia de suas células. Dito isso, o que podíamos esperar dos chineses é que aprendessem rapidamente com seus erros. E se tem algo que fica claro quando você sobe nessa bicicleta, é que o ponto fraco do PL anterior foi resolvido. Porque praticamente não tínhamos rigidez lateral no triângulo traseiro, e aqui houve um reforço importante de toda essa área, o que resulta em um pequeno aumento de peso, mas que vale muito a pena para tornar a condução muito mais segura e estável, especialmente em curvas rápidas. Dito isso, se você procura uma bicicleta ainda mais robusta, uma e-bike que permita que você faça ainda mais loucuras, saibam que hoje mesmo o OneFlow também lançou a RP exatamente com o mesmo motor. E que vocês têm um vídeo review aqui no canal, vou deixar para vocês conferirem, porque do ponto de vista do preço, aquela é muito mais competitiva. Bom, já disse para vocês que subindo ela é uma bomba, porque aí praticamente tudo depende do motor. Mas e na descida, como essa bicicleta se sai? Bom, eu diria que ela é como uma bicicleta que vai bem em tudo. Em todas as áreas ela tira um 8, uma média de 8, não tem nenhum ponto específico em que a gente possa dar um excelente, nenhum suficiente e, claro, nenhum insuficiente. Ela é muito equilibrada em termos de geometria. É verdade que podemos exigir muito mais dela nas descidas do que da PL anterior, por causa das suspensões, pela melhora consistente que mencionamos no triângulo traseiro. A passagem por curva melhorou muito, acho que o mullet caiu muito bem nela, porque melhorou a tração, a capacidade de acelerar a roda traseira no momento da subida, e por outro lado ela já era boa fazendo curvas lentas e fechadas. Mas agora com o mullet ainda mais, mesmo tendo ampliado o ângulo de direção, depois por exemplo tem uma situação em que me senti muito estável com ela, que é descendo por uma ladeira em velocidade bem baixa. Certo? Com muita inclinação e bem devagar, a bicicleta fica muito estável. E talvez o ponto fraco que eu encontrei nela foi principalmente em linha reta em alta velocidade. Falta um pouco de estabilidade. Já a outra bicicleta que mencionei, lançada hoje, a OneFlow RP, é como uma flecha nessas situações, super estável. Sobre eletrónica, há muita coisa para comentar e provavelmente vou esquecer metade, pois é infinito. Temos a tela já presente na PL, a barra superior para controle e navegação online. Integração de rotas com Komoot, com Strava, Apple Find My, também funciona como localizador da bicicleta, embora você possa até colocar um chip dentro. O sistema antifurto é a senha que você coloca na bicicleta. Se mexer nela sem autorização, dispara um alarme como o de carro. A luz integrada de fábrica. Isso também é uma diferença em relação ao modelo anterior, pelo menos nas primeiras versões. A possibilidade de personalizar todos os modos de assistência. Agora você pode ficar brincando com isso. É sensacional. Você pode ativar uma opção que faz com que a bicicleta troque de marcha sem que você precise estar pedalando. Isso se chama Smooth Shifting. E também a possibilidade de limitar as cargas a uma certa porcentagem. 80, 70, 90 principalmente para cuidar da saúde da bateria. Como podem ver, é possível passar horas no celular usando o app para personalizar sua e-bike. Em relação aos componentes, temos praticamente o melhor do melhor, suspensões Fox Kashima com uma 36 na frente e o equivalente atrás no amortecedor. Depois temos uma transmissão SRAM X0 especialmente reforçada para e-bikes, ainda mais robusta do que as de cross-country normais. Depois temos aqui rodas OneFlow de carbono com aros de 30 mm de largura interna. Serve muito bem como base para montar os pneus S-Bubble 2.5 na dianteira e traseira.
E os freios vocês vão ver porque usamos discos de 2,03 mm de diâmetro tanto na dianteira quanto na traseira. Com os freios Gustav Damagura com 4 pistões. Peso, segundo a Anflow, deveria ser cerca de 20 kg, vou mostrar quanto pesou para nós na oficina. Já tubulizada, com tudo pronto para rodar, farol incluído, absolutamente tudo, exceto os pedais no tamanho M, avaliem vocês mesmos. Eu acho que o peso, sem ser tão absurdamente competitivo como era o do antigo PL, está muito bem conseguido. Para uma bicicleta com essa potência de motor, com essas capacidades de bateria também. E sinceramente acho que esse pequeno aumento de peso eu agradeço. Porque a bicicleta do anterior PL tinha um certo quê, não de perigo, mas de imprevisibilidade em curva rápida. Então com isso se ganhou muita instabilidade com esses gramas extras. Em relação ao preço, seguimos a linha que já foi marcada pela PL, com a Carbon por 7.000 € e esta Carbon Pro por 10.000. O que acontece desta vez é que essa nova adição ao catálogo da Anflow, a RP com preços super competitivos, eu acho que vai tirar muitas vendas dessa bicicleta. Reforço que o vídeo review já está disponível para quem quiser ver. Agora vamos para a sua parte favorita, prós e contras. Começarei pela lista do que gostei. Obviamente o motor é incrível, a bike está mais robusta do que o modelo anterior, o peso para mim continua competitivo e a dirigibilidade é sensacional. A bike vem montada completa na caixa, digo isso caso você compre online, para saber que basicamente é só tubelizar ela e pronto. Por outro lado, outro aprendizado que os chineses tiveram em relação ao modelo anterior é que a primeira leva da PLE. Houveram cabos internos que não estavam bem montados, que se moviam, faziam barulho. Era preciso desmontar toda a bateria para que funcionasse bem, depois o cabo do canote também não vinha totalmente correto. Tudo isso já está resolvido, as bicicletas já vêm prontas para uso direto de fábrica. E claro, a estética de bicicleta tradicional está muito boa. Agora vou falar do que não gostei tanto. Bom, para começar, o Mallet traz muitas vantagens em relação à dirigibilidade, mas o fato de ter duas rodas de diâmetros diferentes, o fato de ter duas câmaras de ar reservas de tamanhos diferentes, não é nada demais, mas é algo a se considerar. Depois, por outro lado, a questão do consumo, que como eu disse, eu acho que tem mais ou menos uns 10% a mais de consumo desse motor, especialmente quando você exige muito dele. Faltam tamanhos pequenos, esse é um problema que continua existindo na Anflow, pois a numeração começa a partir do tamanho M para cima. E bom, tem a questão da bateria de 700 Wh que eu acho boa, e acredito que está alinhada com o tipo de público que vai procurar essa bicicleta, mas para aquele tipo de público que ainda é muito de nicho nas e-bikes, que vai procurar uma máquina para competir. Eu sei que isso ainda está em um estágio muito inicial e tudo mais. Pode ser que essa pequena redução na capacidade da bateria, junto com o aumento do consumo do próprio motor, te leve a uma situação em que você não consiga chegar à linha de chegada com bateria suficiente e acabe ficando na mão no meio do caminho. Não vai ser um problema para qualquer outro tipo de usuário mais recreativo, que no final das contas vai andar entre os modos Eco, Trail. Se você pensa em competir, já participei dessas corridas. Você vai ao máximo, usa toda a potência do motor e isso exige baterias de alta capacidade. Aumentaram em 16% a densidade das células? Sim. Mas entre o fato de terem reduzido 100 Wh e o consumo do motor ter aumentado, para quem está pensando nessas corridas de entre 40 e 45 km 1500 de desnível, exigindo o tempo todo o máximo do motor. Não fiz o teste, mas acho que pode estar limitado por aí. Para quem é essa e-bike? Eu acho que é para aquele que busca a tecnologia mais avançada, o motor mais potente da história das e-bikes. Uma bicicleta que seja capaz de ser conduzida de maneira equilibrada. Tenho minhas reservas quanto àquelas pessoas que estão pensando em comprar uma bicicleta elétrica para competir. Tudo isso também vai depender de como as corridas vão acabar sendo padronizadas. Mas se for para distâncias maiores, como 50 km, não sei se essa é a melhor opção. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que agora vocês me digam o que acharam dessa bicicleta. De 1 a 10 nos comentários e a gente se vê nos próximos. Sejam muito felizes, tchau, tchau.